para quem defende um galego forte, fazer parte da lusofonia pode ser bom pro galego, porque faz com que o galego tenha um suporte, e aí para ter alguma força, alguma chance de sobreviver como língua, faz mais sentido associar-se ao português, que já tem um mundo inteiro da lusofonia de suporte, que vai dar muito mais base e força, do que tornar o estatuto daquela língua uma língua única, que vai ser falada só por aquela região da Galícia, da Espanha. Muita gente que quer aprender o galego faz, sabe o que? Tem aula de português. Exatamente. E ainda no tema de galego, é porque é um tema que eu falei, foi muito presente, né? Olha esse comentário aqui do J. Bueno Pardo, né? J. Bueno Pardo. Ele diz assim, ó: o galego e o português são como irmãos gêmeos. Não são a mesma coisa, mas também não são diferentes. É curioso porque eu normalmente gosto de ver o português e o espanhol como línguas gêmeas, como colínguas, como línguas que evoluíram juntas. E é curioso ele ter comentado isso porque a ideia toda dos vídeos de galego é trazer luz a um tema que não é tão acessível, que não se fala tanto por aí, né? Eu acho que o problema, e até uma pessoa comentou, o comentário ficou um pouco estranho, por isso que eu não selecionei, mas ele comentava assim, como um choque, uma surpresa dos brasileiros não terem conhecimento do galego, né? Vamos lá, Portugal tem mais conhecimento do galego porque está literalmente, geograficamente, abaixo da Galícia, aquela região da Espanha em que se fala ainda o galego. Os brasileiros têm um contato muito limitado com o galego. O único contato que eu consigo pensar que é o mais intenso, que a gente estuda mais ou menos o galego, é quando a gente estuda a origem da língua portuguesa no ensino de língua portuguesa ou de literatura no Brasil. Na verdade, o estudo de língua portuguesa do Brasil não abrange, por exemplo, essas origens latinas ou, por exemplo, galegas, né, ou galego-portuguesas da nossa língua. Quando a gente estuda a literatura, eu acho que é aí que a gente pega esse ponto, que se fala mais sobre esse ponto. E para quem é de fora do Brasil e não está acostumado com como se ensina a língua portuguesa, a literatura no Brasil, o contato que nós temos com a palavra galego, o que é galego, se resume a um momento muito específico das aulas de literatura, que é quando se fala sobre trovadorismo, que é ali século XI, XII, né, XII mais ou menos ali, com os cantos de Dom Dinis, né, no Cancioneiro, que ele deixou de legado, vamos dizer assim, que foi praticamente, assim, dos poucos escritos que nós temos preservados para poder ter acesso, contato direto com o que se entendia como a língua falada naquele território da Galícia e de Portugal. E esse momento é o momento que se fala sobre o galego português. E aí a gente até lê em galego, mas um galego medieval, né, um português medieval. Na verdade não era nada, eram os dois e não era nada ao mesmo tempo. Então esse comentário que diz aqui que a língua portuguesa e a língua galega são irmãs gêmeas, na verdade é um pouco diferente. Na verdade as duas são a mesma língua. Essa é a ideia. Historicamente, são a mesma língua, saem da mesma origem, elas eram o galego-português, era uma língua só, e por conta de questões geográficas, políticas e sociais, esse contínuo linguístico da Galícia para Portugal se quebrou. A gente tem que lembrar que Galícia faz parte hoje do Reino da Espanha, que é um reino, para quem ainda não sabe. Então a Espanha, o Reino da Espanha, que dominou alguns outros territórios ali, outros reinos, dominou a região da Galícia, e com a imposição de um reino, da moeda e todas as coisas políticas que vem junto, também vem a questão linguística. Ou seja, para você dominar um povo, a melhor coisa é você também garantir que eles vão falar a sua língua. A língua de veicular ou de comunicação acaba sendo a língua do que domina, né? Aquele domina, o dominador. E aí por isso que o galego, ao longo do tempo, que é a mesma coisa que o português, foi se distanciando, e não por ser uma língua diferente, não a ponto de se tornar uma língua diferente, né? Ou, alguns vão dizer que sim, né? Mas eu acho que aqui a gente tem mais que pensar que o galego não teve uma sistematização como o português teve, não teve o suporte de um reino unificado, de uma moeda, a necessidade de escrever documentos naquela língua para autoafirmar a sua identidade como povo. Ou seja, o galego não foi, ao longo desses anos, séculos de dominação espanhola, não foi escrito, não foi continuamente escrito para determinar o povo que ali vivia. Ficava uma coisa assim, mais uma tradição oral, e hoje em dia muito restrita às áreas rurais até, né? Então, falar galego se torna algo como falar uma coisa caipira, uma coisa separada do que se fala nas cidades, que é uma cidade, grandes cidades como, por exemplo, La Coruña, Santiago de Compostela, por exemplo, e Vigo, né? Cidades assim, que são cidades maiores da Galícia, por uma questão lógica, por estar em um ambiente urbano, que faz parte de uma rede de cidades espanholas, o castelhano é uma língua mais forte. E aí o galego, que é português, acabou tendo características diferentes do português por conta da separação política. Aí fica a questão, e é o que a gente discute naquele vídeo, discute em outros vídeos, que é porque o galego se tornou de fato uma língua completamente separada do português. Ele pode ser considerado português, deve ser considerado português, e aí essa questão de deve ser considerado, quem considera ou não considera, tem uma explicação
linguística, mas eu vou dizer que a maior parte das explicações sobre o Estatuto do Galego tem mais a ver com coisas extralinguísticas, não tem a ver diretamente com coisas associadas ao sistema da língua, à estrutura da língua, coisa assim, tá? Então essa discussão, por isso que aqui nesse canal a gente aborda praticamente, ou quase sempre, o âmbito sociolinguístico das coisas, porque é esse o foco de interesse que eu escolhi, que eu gosto de me dedicar mais tempo, né? Que é buscar as análises extralinguísticas, porque pensar a língua só como uma estrutura, um sistema, e comparar com outro sistema, que é o português, o espanhol, por exemplo, para falar se são a mesma língua, não é suficiente, porque a língua, ela é antes de tudo, ela é algo social, ela tá na nossa cabeça para organizar nossos pensamentos, como a gente vê o mundo. Então, não tem como dissociar ela de uma coisa completamente humana e social, que é a interação das pessoas, a cultura das pessoas, como elas usam aquela língua e que contexto elas usam. Então, não dá para responder que é uma língua oficialmente ou não é uma língua oficialmente. A gente pode trazer argumentos extralinguísticos, históricos, para dizer se é uma língua ou não, ou o porquê talvez deveria ser considerada uma língua, nem que seja ou não seja, enfim, setorialmente, mas por que ela deve ser considerada ou porque ela deve se enquadrar na lusofonia. E, para quem defende um galego forte, fazer parte da lusofonia pode ser pode ser bom para o galego, porque faz com que o galego tenha um suporte, porque hoje o que acontece? O galego hoje é minoritário em um mar de hispanohablantes, de falantes de castelhano. E aí, para ter alguma força, alguma chance de sobreviver como língua, ou como expressão linguística, vamos pensar assim, ela faz mais sentido associar-se ao português, que já tem um mundo inteiro da lusofonia de suporte, que vai dar muito mais base e força do que restringir do que tornar o estatuto daquela língua uma língua única que vai ser falada só por aquela região da Galícia, da Espanha. A gente tem que lembrar que algumas línguas, como o catalão, a Galícia, o galego, né, na Galícia, o euskera, né, o basco, no País Basco, elas estão muito restritas à geografia daqueles lugares. Significa que, se naquele lugar ela já não está uma língua muito viva, não tem muita chance dela continuar viva, porque não vai ter outros lugares para atualizar essa língua. O português, curiosamente, está restrito a um território muito pequeno na Europa e Portugal, que não sofre nenhum ataque, não vai sumir, deixar de aparecer, mas que ganha muita força porque compartilha a lusofonia com muitos outros países, e países enormes, como Angola, como o Brasil, como Moçambique, são países bem grandes, significativamente, na geografia, na população. Então, para o galego se autoafirmar como língua, faz mais sentido buscar essa reaproximação com o português, que é a origem igual dos dois, e não é aquela origem igual do latim para todas as línguas românicas. Realmente, o galego e o português só não foram a mesma língua, entre aspas, por conta da questão política, que separou um pouco os dois, mas eles provém da mesma coisa, tanto que eu falei, quando a gente estuda a literatura da língua portuguesa, a gente tem que estudar o galego, porque ele é a parte da nossa história de linguística, vamos pensar assim, né? Então, para ter mais força, faz mais sentido associar-se com um país, com um mundo lusófono, que vai dar muito mais condições da língua ser atualizada, do que, por exemplo, restringir a uma região que já é pequena, que já tem dificuldade de fazer a manutenção da língua galega. Aliás, muitos estudos que eu estava vendo, mostram que muita gente que quer aprender o galego, faz, sabe o quê? Tem aula de português, exatamente. Ou seja, os galegos querem aprender a sua língua, vamos dizer, regional, vamos pensar assim, por conta da distância, por conta de, às vezes, não ter contato com familiares que ainda falam essa língua. Tem uma coisa geracional também, as pessoas mais velhas tendem a falar mais galego do que as mais novas, que estão inseridos num mundo mais globalizado e conectado com o resto da Espanha, que fala só predominantemente, vamos assim, castelhano. Claro, tem o catalão, tem o basco, eu sei, mas predominantemente a língua da Espanha oficial é o espanhol, o castelhano, e aí tem as outras línguas que são oficiais também, ou co-oficiais, né? Mas enfim, para as pessoas que vão aprender o galego, às vezes, por uma falta de estrutura de ensino de galego, ou de materiais didáticos, de recursos didáticos, torna-se mais fácil aprender a língua portuguesa por meio dos recursos didáticos e linguísticos da língua portuguesa, para depois adaptar ao que eles entendem como galego, percebe? Então, isso mostra quão interessante seria para o galego associar-se à língua portuguesa, ao mundo lusófono, para poder ter a manutenção e a atualização do seu vocabulário. Lembra que, gente, uma língua só se mantém viva, ou só vai viver, existir, se tem pessoas que falam e usam essa língua e adequam essa língua às necessidades presentes da sociedade. Então, se o galego tá, por exemplo, não é o caso, mas é um exemplo, tá desatualizado 100, 200 anos, o que eu quero dizer é, não se colocam palavras novas pelo sistema do galego para explicar o mundo, ou falar sobre as coisas do mundo atual, tende o galego a não ter a perder a sua importância. Porque aí o espanhol, que vai estar mais avançado nesse processo, seja emprestando palavras do inglês, faz com que o galego não seja tão interessante, os falantes busquem naturalmente o castelhano, que vai estar mais atualizado, vai falar sobre coisas que eles já precisam usar no seu dia a dia e o galego não dá conta. Por isso, a importância do galego ser parte do mundo lusófono
é a questão da manutenção da língua e fazer com que a língua possa se atualizar por meio dos falantes que usam a língua de acordo com as necessidades do presente, com as tecnologias novas, com as situações sociais novas. Um exemplo, assim, para concretizar o que eu estou falando aqui, é, por exemplo, o galego ter condições lexicais, ou seja, de vocabulário, de palavras, para falar sobre, sei lá, mudanças climáticas, por exemplo. Não ter condições de falar sobre mudanças climáticas na língua, hoje em dia é um problema, porque é uma realidade que se apresenta cada vez mais real. Na verdade, já muito real, né? Mais real do que a gente talvez gostaria de admitir. Então, o galego ou qualquer outra língua que quer viver, o mirandês que a gente estava falando, tem que dar conta de falar sobre esses temas, senão é uma língua que não tem uso prático, entre aspas. Então qualquer jovem que vê o castelhano como o português, no caso o mirandês do português, em Portugal, vê o português ou o castelhano como uma língua muito mais viável para se comunicar com o resto do mundo, vai ser mais fácil, entende? Então, a importância do galego ser parte do mundo lusófono é essa, como eu expliquei agora.